Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de março de 2024. E nas noites de segunda-feira, às 18h40, realizamos a nossa palestra pública. Hoje, o tema é deste livro, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o estudo da noite de hoje é o capítulo 47, Auxílio Fraternal. E hoje nós recebemos na nossa casa, para fazer a nossa palestra, a Rosângela Figueiredo Nascimento, minha irmã, né? Que é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que fica na Taquara, em Jacarepaguá. Ela vai conversar conosco sobre esse tema. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou pedir para a Carmen fazer a leitura do preparo e a nossa prece. Depois a Rosângela vai começar e ela tem até 7h30, tá, Rosângela? 19h30 para fazer as suas reflexões. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos e o preparo desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição sorteada tem como título Ter Coragem. E ele diz assim: estás com medo de viver, de fazer as coisas, de sair à rua? Em vez disso, crê no poder do teu pensamento positivo. Não temas fazer o que deves, enfrentar o mundo, trabalhar, ter amizades. Põe alegria e fé na tua vida. Tem coragem. Tu te sentes bem ou mal conforme pensas ser bom ou ruim, o que te toca. Muda o pensamento e tudo muda também. Não imagines que algo vem para te prejudicar, que os outros querem te atrapalhar, rebaixar ou infelicitar. Ergue o pensamento. É por ver o mundo amigo que você é feliz. Então, meus amigos, a lição tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, a questão do pensamento, da ideia, que possamos transformar dentro de nós mesmos. Que Jesus abençoe a nossa reunião pública hoje, que possa trazer para nós muitas reflexões, muitas ideias, para que possamos modificar algumas coisas em nós mesmos. Que a nossa amiga Rosângela seja muito abençoada e nos facilite o pensamento, que nos facilite as transformações que precisamos fazer. Que ela possa nos ajudar nessa compreensão e que possamos estar bem atentos na noite de hoje. Graças a Deus. Denise, eu vou passar o anfitrião para você, porque a internet aqui está meio fraquinha, tá? Então, eu vou passar o anfitrião. Aí você fica atenção se alguém chegar com o microfone aberto para fechar. Então, eu vou passar aqui para a Denise, porque a nossa torneia, Denise. Antes de encerrar, a Denise passa para mim, tá, Denise? Rosângela, aí eu desliguei seu microfone, pode ligar aí, tá? Então, a palavra é sua. Até Você, 19h20, né? até 7h30. 7h30, tá Até bom. 7h30, tá? Tá. Então, em primeiro lugar, boa noite a todas, né? Eu estava com algumas dificuldades aqui, deve ter sido do meu próprio celular, mas o tema de hoje, que nós vamos fazer uma reflexão, ele é muito interessante. Eu gosto sempre de ir primeiro lá vamos dizer, no tema para estudo, que é desigualdades sociais, algo que a gente está vivendo muito fortemente, né? E algo que a gente está vivendo, não, sempre estivemos vivendo isso, mas parece que hoje nós tomamos um conhecimento muito mais assim, mais de perto, devido à tecnologia, toda a evolução, essas coisas todas, né? Então, e quando eu vi essa questão das desigualdades sociais, que é o tema mesmo a ser estudado,
Eu me lembrei um vídeo, certa vez que eu recebi, em que estava assim, um lado, assim, construções de casas, apartamentos maravilhosos, e, do outro lado, uma pobreza. Até, se eu não me engano, esse vídeo é até, acho que de Dubai, né? Então, mostrando as duas realidades. São realidades que estamos vivendo e conforme os espíritos colocam, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9 da Lei de Igualdade, quando eles vão, Kardec vai fazer duas perguntas aos espíritos sobre a questão das desigualdades sociais, e que o Divaldo, né, psicografou essas mensagens pelo espírito de Joana de Ângeles, Auxílio Fraternal, que é a mensagem, que é o texto de estudo hoje. Mas vamos lá nas perguntas. A 806 faz a seguinte pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: a desigualdade das condições sociais é lei da natureza? Nós vermos essas desigualdades que ocorrem no mundo, né, hoje, e cada vez mais muito intensas, né, muito marcantes mesmo, se é lei da natureza. E os espíritos dizem: não, não é. É obra do homem e não de Deus. E realmente, né, assim como o homem criou e cria várias coisas que são boas para nós vivermos, melhorarmos, termos uma vida mais plena, né? Uma vida melhor, né? Seja a nível tecnológico, seja a nível até de alimentos, seja o que for. Ao mesmo tempo, tem as coisas bem negativas. Tá? Por exemplo, há num dos oceanos que tem aí uma ilha só de tecidos. Se eu não me engano, eu vi certa feita que lá no deserto do Atacama tem lixão de tecidos de fazenda, de tecido de fazenda, que são restos que sobram e não aproveitam. A gente vê aqueles grandes desfiles com aquelas roupas algumas até muito estranhas, né? Me faltou, são os fashion weeks da vida, né? Pelo mundo afora, e aos resíduos de materiais, né? Então, a gente observa aquilo que eu falei anteriormente, assim como surgem coisas positivas, surgem outras não tão positivas, e a gente observa que o abismo que gera entre as sociedades é muito intenso, né? Essas desigualdades sociais que foram criadas pelo homem, e são criadas pelo homem e não por Deus. E neste livro tem uma nota de entendimento, em que ele diz assim: não, né? A desigualdade, reafirmando aquilo que os espíritos colocam. Não foi criada, não é obra de Deus, é obra do homem. Tá? Quando os seres humanos surgiram no planeta, tinham praticamente as mesmas condições de sobrevivência na natureza, tinham o mesmo grau de recursos. E é verdade, né? Quando surgiram os homens, né, no planeta, né, tinha. Hoje, muitas vezes as pessoas colocam, né, que eu não consigo mais, por exemplo, né? Hoje eu não consigo mais viver sem o celular. Viveu-se tantos anos sem celulares, né? Eu me lembro, certa feita, há muitos anos, um jogador de um time de futebol, ele, à época, ia ganhar, eu vou colocar, mais ou menos uns 250 mil. E aí, esse jogador de futebol, quando ele foi questionado: você vai ganhar 250 mil, o que você acha? Ele falou assim: eu não consigo viver com 250 mil. Num país que, na época, o salário mínimo era mínimo do mínimo. Como que uma pessoa que ganha, vamos dizer, um valor desse, ou maior um pouquinho, não conseguiria viver
com esse salário. Isso que implementa as desigualdades sociais. Às vezes, a gente vê, ainda continuando no mundo do futebol, né? A gente vê jogadores ganhando milhões, assim, que ficamos até preocupados, e quando, muitas vezes, outros profissionais muito mais importantes, né? Não, apesar de que a gente está, tudo bem, a gente vai dar o valor que tem que dar, e é assim mesmo, tal, né? Mas, por exemplo, a gente vê professores que são importantes numa sociedade ganhando miséria. A gente vê médicos que são importantes ganhando miséria, né? Então, essas desigualdades sociais, elas surgem devido ao próprio homem. E aqui, no caso, é até o Djalma Santos, né, que faz esse estudo também dessa questão, aí ele diz, né, os mais fortes, os mais saudáveis e os mais inteligentes sobrepujaram os demais, e então começou a história das desigualdades humanas. Né? E a gente ainda vê que nós, mulheres, em muitos locais, fazem, vamos dizer assim, a mesma tarefa que o homem e ganha menos. Né? Então, a gente observa como é realmente, algumas vezes, muito injusto. Há essa injustiça. Tá? E na 807, pergunta assim, o que devemos pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, humilhar os fracos? Merece condenação. Ai deles. Na sua vez, serão humilhados. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito aos outros sofrerem. E isso é óbvio do óbvio. Né? Embora alguns achem que não, né? Mas se não houvesse essa forma mesmo em que as pessoas serem, muitas vezes, elas serem como que advertidas, né, por estar se colocando numa posição superior ao outro. E aí a gente para e pergunta, né? Quem somos? Por que eu acho que eu tenho que ser superior ao meu irmão? Porque ou eu tenho uma profissão privilegiada, ou eu tenho uma condição financeira privilegiada, e eu olho o outro com desdém, com o outro como algo menor, né? O outro como algo incapaz, e quando, na verdade, somos todos iguais perante Deus. Uma vez eu li algo muito interessante em que dizia assim, quando você chega, aí mostrou a cena, o local, um cemitério. Aí a pessoa falou, aqui todos nos igualamos, a morte nos iguala. Por quê? Né? Embora alguns ainda queiram fazer com que levar a condição financeira vamos dizer assim, de estar bem, né? Para alguns cemitérios, fazendo aqueles mausoléus, mármore de Carrara. Em São Paulo, acho que é o Cemitério da Consolação, fazem-se excursões. E, olha, eu tive assistindo certa feita, eu fiquei assim impactada, porque tinha vamos dizer, um mausoléu daquele que tem elevador no mausoléu, mármore de Carrara, sabe? Como que querendo eternizar, né? Vamos eternizar uma família, ou eternizar seja quem for, e quando, na verdade, né, a gente sabe que tudo passa, né? Mas, Joana de Ângeles, trazendo esse texto, Auxílio Fraternal, ela coloca assim, no seu primeiro parágrafo, em tuas tarefas de auxílio fraterno, não relegues a plano inferior as dificuldades que te furtam a paciência e a alegria. A caridade é uma escada de luz. Tá? Então, esse parágrafo é muito interessante, recomendo, quem não leu, lê esse texto, porque olha que interessante que ela coloca. A caridade é uma escada de luz. O próximo é o degrau evolutivo que faculta a ascensão e o auxílio fraternal. Perdão, a ascensão. E o auxílio fraternal é um ensejo iluminativo.
3 coisas que ela coloca aqui. Ela nos diz o seguinte, que o próximo, tá? Aqui a caridade é uma escada de luz. Fora da caridade não há salvação. A gente ouve sempre essa máxima, não é? E às vezes fala assim, é sempre isso, mas que é verdade, tá? Fora da caridade não há salvação. Não adianta eu chegar, vamos dizer assim, como espírita, e aí eu desencarno, chego do outro lado, eu fundei isso, fundei aquilo, fiz isso, fiz aquilo, e muitas vezes começo a colocar o nome de pai, de mãe, de avô, de tio, ou alguma coisa assim, tá? E não faço o que tem que ser feito, que é verdadeiramente a caridade. Mas quando eu fundo uma instituição, eu não estou fundando, não estou fazendo caridade? Sim, está fazendo a caridade, mas é sempre bom estarmos em alerta e observarmos de que forma isso está sendo feito, tá? Porque tem algo que a gente faz que é o amor mesmo, como Joana coloca aqui, que é uma escada de luz, é luz para aquelas pessoas que lá estão, luz para aquelas pessoas que lá vão, a luz que muitas vezes, o que a gente sempre coloca, a casa espírita, a função da casa espírita é o quê? É despertar consciências. O espiritismo é isso. Se tem como você fazer doações de cestas básicas, de pagar o hospital, ou de dar medicamentos, tal, isso é depois. Tá? No primeiro momento, sim, lógico que aquele tal negócio, se estamos numa situação como houve a situação da Covid, em que estavam muitas pessoas necessitadas também de alimento, muita gente passando muitas dificuldades, e a coisa mais triste é você ver alguém passando fome, né? Então, vamos ajudar com alimentos, vamos ajudar com qualquer outro bem, qualquer outra coisa, mas a função primeira é a caridade moral, é passar os conhecimentos, é a gente levar a essas criaturas o auxílio fraternal através do amor, da compreensão, sim, dar alimento, claro, né? Dentro do que possamos fazer, mas o alimento espiritual, esse é importantíssimo, imprescindível, porque muitas vezes, através desse conhecimento, aquela criatura que está passando por aquela dificuldade, ela vai também conseguir compreender por que motivo aquilo está acontecendo, não é? Então, são o quê? São algumas ações que precisam ser feitas, tá? Mas não esquecendo qual é realmente o nosso, vamos dizer, a nossa direção, qual é a diretriz, o que nós temos que seguir, aonde nós temos que ajudar. Tá? Então, eu não estou dizendo que a casa espírita não tenha que fazer essa parte que seja a parte de alimentação, de doação, não, nada disso. Vai se fazer, mas temos que pensar muito que a caridade ela também se faz levando conhecimento do Evangelho do Cristo, que é o alimento para todos nós, também muito importante, não é? Porque às vezes a gente vê pessoas que têm tanto bem material e tem tanto, como diz, tem tanto dinheiro, mas é pobre, né? É pobre de quê? De sentimentos, pobre de momentos de alegria, é pobre de tantas outras coisas. Às vezes a gente vê pessoas passando a vida trabalhando desesperadamente para acumular bens. E às vezes não vê que a sua família está se desestruturando, não vê que seus filhos estão se perdendo, não vê que um casamento está acabando, e às vezes consegue tantos bens e perde os seus amores maiores, né? Perdem a sua família, perdem uma série de coisas, tá? Então, aqui ela está dizendo que essa caridade que a gente tem que fazer, que é a escada de luz, tá? Que o próximo é o degrau evolutivo. Emmanuel
salvo engano, que coloca que é através do próximo que nós vamos crescer, tá? Que é através do próximo que se efetua um crescimento, né? Então, ajudar o nosso próximo, como Jesus coloca, amar o próximo como a si mesmo, não é? Então, a Joana aqui coloca que o próximo é o degrau evolutivo que faculta a ascensão. Então, é através do próximo que eu vou crescer. Então, essa questão de eu fazer as coisas só para mim, primeiro eu, segundo eu, não vai funcionar, vou me decepcionar e vou retardar vamos dizer, a evolução que seria tão necessária, tá? E o auxílio fraternal é um ensejo iluminativo. Esse auxílio fraternal que possamos efetuar ele com muito amor, ajudar o outro. Se eu não tenho como ajudá-lo financeiramente, eu vou ajudá-lo com o meu ouvir, né? com o meu acolher. Há várias formas de você ajudar o outro. Tá? Não apenas aqui, às vezes, a gente fala assim, eu não posso ajudar, eu não tenho dinheiro. Você tem, vamos dizer, 30 minutos para você dar o seu tempo num trabalho de assistência dentro da casa espírita. Você tem como ir lá ajudar, desculpa, a ouvir, né, acolher, fazer alguma coisa de boa por aquela criatura, né, ou por aquele grupo que está precisando. Esse esse auxílio fraternal, né, que vai fazer com que a gente se ilumine cada vez mais. Continuando, diz Joana, quem se empenha na escalada de um monte não se detém a rolar obstáculos, demorando-se na enumeração dos empecilhos. O objetivo essencial é o topo onde a visão adquire largueza, ampliando a linha do horizonte que se doira ao longe, compensando em beleza e urze das baixadas. Tá? Então, quem está nesse empenho de escalar um monte não vai ficar, meu Deus, tem obstáculo aqui, obstáculo ali. Evidentemente, dá para contornar? Contorna. O que a água faz quando ela bate num obstáculo? Né? Ela não fica paradinha ali, não. Ela vai arranjar um jeito e ela vai dar a volta e ela vai seguir, porque qual é o objetivo das águas que vêm, dos rios, de córregos, o que for? Chegar ao mar. Então, qual é o meu objetivo de vida? Quais têm sido as minhas prioridades? Tá? Então, é isso que ela fala. Então, não adianta. Apareceu uma situação, mas tem isso, tem esse obstáculo, tem aquele obstáculo. Se a gente parar sempre nos obstáculos, se eu for parar para aprender, tudo bem. Se eu for parar para ficar me lamentando, estou perdendo tempo. Né? Então, um obstáculo se apresenta na minha vida. O que esse obstáculo quer dizer? Vou investigar e vou ver se eu tenho como resolver essa situação. Agora, ficar sentado, como se diz no ditado popular, chorando o leite derramado, não nos leva a lugar nenhum. Aí ela continua falando assim: alça-te, pois, aos cimos superiores da vida, trabalhando infatigavelmente no auxílio aos semelhantes. Agora, imaginemos se a Mangueira fosse ficar preocupada porque quando ela está na época de florir, o vento bate e, às vezes, caem todas as flores. Ou quando ela está cheia de frutos e que ainda está verde, as pessoas não têm paciência de esperar para amadurecer e começa a bater e arrancar todos os frutos. Não, a natureza ela faz e segue o seu caminho corretamente, maravilhosamente. E por que nós, seres que temos a inteligência, né, que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem, mas que essa passagem ela tem que ser a melhor possível. Ela não pode ser qualquer passagem. Eu não posso estar aqui encarnado para fazer qualquer coisa. Né? Então, eu preciso trabalhar infatigavelmente, primeiro também para auxiliar-me, olhar para mim e observar o que eu tenho de valor para que eu possa ajudar o outro. Porque aquele tal negócio, se eu também não olho para mim e não me valorizo,
não vejo que eu tenho potenciais, eu não vou ajudar ninguém, tá? Esquece sombras e queixas. Olha só uma frasezinha pequenininha que faz com que a gente reflita nisso. Esquece sombras e queixas. Para sabe, de se lamentar, de se queixar. Ah, por que nada dá certo para mim? Ah, por que no passado eu sofri isso, sofri aquilo? Sim, no passado. E aí? Passou, lá no passado, sofremos várias situações, e hoje, o que eu posso fazer? Vou ficar hoje grudada ainda, ou ainda ligada a um passado que já não vai adiantar nada, eu não vou conseguir mudar, né? E também não vou viver nem o presente e o futuro nem chega. Então, hoje, o futuro, vamos lá, o futuro não chegou ainda. Então, eu invisto no dia de hoje. Eu invisto no que eu posso fazer hoje de bom, de positivo, o que eu posso ajudar, o que eu posso auxiliar, como ela diz. E ela fala, esquece sombras e queixas, sabe? Sai dessa zona de conforto, ou sai daquele lugarzinho em que a gente, às vezes, cria até assim, como se fosse limo, né? E fica naquele lugar e não quer sair, e não sei o quê, eu sofro, eu isso. Vai ao mundo, levanta, levanta e pega, como Jesus fala, levanta e segue em frente. Pega o teu leite e segue em frente. Né? Não dá para ficar batendo na mesma tecla ou se autoflagelando, porque isso, porque aquilo. Despreza amor próprio e pontos de vista. Renuncia aos lamentos e reclamações. Principalmente essa questão do amor próprio. Isso daqui não vai. Só devido a essa questão de amor próprio que talvez muitos de nós estamos ainda marcando passo, né? E pontos de vista. Como disse, o ponto de vista é vista de um ponto. Todos nós, cada um tem um ponto de vista. Tem até uma música muito interessante que fala disso. Há poucos dias eu estava vendo, né, em que, mais ou menos assim, na canção diz assim, que o ponto de vista, quem está no alto mar, é a praia. Olha só, quem está no alto mar, o ponto de vista é a praia, né? E ele vai fazendo um jogo de palavras muito interessante, porque é isso, cada um tem o seu ponto de vista. Renuncia aos lamentos e reclamações, é o que ela coloca aqui. Renuncia aos lamentos e reclamações. Não adianta, fica naquele lamento e vai, e chora, e vai, não resolve nada. Também não resolve nada, e quando a gente vê, passou 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos e não sai daquele mesmo lugar. Cada ocasião de luta é expressão de serviço. E olha que bacana quando ela diz, cada ocasião de luta é expressão de serviço. Aproveita a oportunidade que nós estamos reencarnados, que estamos com a possibilidade de podermos melhorar a cada dia. Com essa possibilidade, vamos à luta. Vamos lá, sabe? Movimenta mesmo. Continua ela dizendo, dificuldade que surge significa experiência que se pronuncia. Gente, eu achei essa frase aqui maravilhosa dela. Dificuldade que surge significa experiência que se pronuncia. Né? Então, às vezes, a gente vê uma dificuldade e acha que aquela dificuldade vai nos derrubar, que aquela dificuldade vai jogar a gente no chão mesmo e que eu não vou sair, e dali se eu não faço esforço, não saio, vou continuar ali. E se eu vou continuar ali, querendo que quem está em torno tenha muita pena de mim, nem compaixão, tenha peninha, coitado do fulano, sofre tanto, isso, aquilo. E aí? A pior coisa que você pode ter em relação a outra pessoa é pena. Eu particularmente, eu vejo nesse
sentido. Eu acho que você ter pena, eu estou com tanta pena do fulano, isso é você diminuir o outro o máximo que pode, tá? Sem a indispensável fixação do esforço pessoal nas expressões de trabalho, as tarefas podem converter-se em espinheiros disfarçados de roseiras perfumadas, em que se dilaceram as fibras de coração em colheita de acúlios. Sem a indispensável fixação do esforço pessoal. É esforço, a vida é esforço pessoal, é esforço mesmo, não adianta. Não adianta que nós queremos, que nem a canção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se deixarmos a vida nos levar, a gente vai para o abismo, vai para o buraco, vai, às vezes, para um lugar que não era nem para nós termos ido. Não é deixarmos a vida nos levar, eu levar a vida, é eu me esforçar cada dia. Se hoje eu não conseguir tudo o que eu queria, né, que a gente não vamos ter essa pretensão, eu quero conseguir tudo. Não, é esforço, é todos os dias. Mas é esforço só quando eu estou aqui encarnado? Não, porque quando eu desencarnar, eu não vou ficar lá pulando nas nuvens que nem carneirinho. Nem vou ficar encostada, vendo, tocando flauta, nada disso. Lá também há um esforço, há o trabalho. É só a gente ir para as obras de André Luiz, para as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que a gente vai ver tudo isso daí. Tá? Continuando, o bem real pertence sempre ao nosso Pai Celeste. Sim, o bem real pertence a Ele. Não se pede que a gente faça mais do que a gente possa fazer. O fardo é proporcional aos ombros. Ninguém tem neste mundo que tenha recebido um fardo que não possa carregar. Não há. Porque senão Deus seria injusto, porque Ele sabe que às vezes aquele filho não tem como carregar aquele fardo, aí ele vai dar para castigar e Deus castiga. Não. Algumas vezes, o que acontece? Nós temos o nosso fardo, mas aí a gente quer ser tão boazinha, eu vou pegar o fardo do meu irmão também. Ou, às vezes, eu não quero nem levar o meu, eu quero levar o do outro, porque eu acho que o do outro ele é mais leve. Às vezes eu acho, né? Ou então, eu acho que eu tenho que levar o fardo do outro. Não, cada um vai levar o seu fardo. É um esforço pessoal na vida. Nós temos que entender isso daí. Cada um de nós temos aqui a nossa cota, o nosso trabalho. Precisamos sermos muito esforçados, perseverantes, trabalhar mesmo. Mas eu tenho que trabalhar sol a sol? Vai trabalhar sol a sol. Como espírito, vai trabalhar sol a sol, porque já perdemos muito tempo, provavelmente, se escondendo ou ficando na sombra, né? Em nome dele, de Deus, servidores zelosos de altas esferas empenham-se na preparação da obra nobilitante e eficiente do bem de todos. Às vezes a gente pensa assim, mas essa vida é tão pesada. Gente, outros vieram preparando o terreno melhor para nós. Será que nós estaríamos em condições mesmo de vir à época dos cristãos, principalmente na época de Jesus? Será que muitos de nós estaríamos com essa energia toda? Né? Então, assim como de Jesus, assim como tantos outros. Alguns falavam, né? Eu queria tanto ser como Chico Xavier, receber tantos livros, mas eu queria o bônus. E os ônus? Será que eu estaria preparada para dormir 2 horas por noite, para sofrer tantos preconceitos, para ter que ajudar tanta gente e, às vezes, até ser cuspido na cara ou levar tapa na cara? Será? Não. Então, tudo é proporcional. Então, eu posso, então eu não posso fazer o que Joana coloca aqui, o auxílio fraternal. Podemos sim. Cada um, no seu momento, no seu jeito, na sua hora, da sua forma, a gente tem como fazer. Não te considere sozinho. E que muitas vezes a gente pode falar assim, ninguém me ajuda, a espiritualidade não me ajuda, Jesus não me ajuda, Deus não me ajuda. Nossa, mãe, a gente é ajudado o tempo todo. E muitas vezes
O que nós fazemos, em termos de porcentagem, é muito menos. É muito menos. A espiritualidade está aqui, está ajudando, está auxiliando. Agora, se eu sou uma pessoa rebelde, se eu acho que eu sou a última cereja do bolo, se eu acho que eu tenho que sofrer tudo, que eu sofro tudo, que Deus esqueceu de mim, e aí, como é que fica? Não é? E é exatamente o que ela vem falando aqui. Aí ela vai dizer ainda, não te acuse sem a necessária sensibilidade para o sentir, nem digas, nada percebo. Ai, às vezes, eu não vejo ninguém me ajudando, eu não vejo Deus cuidando de mim, olha quanta coisa ruim acontece na minha vida, ou então na vida de alguém que eu olho assim, falo, meu Deus, olha só a desgraça que acontece na vida daquela pessoa. É, não, aquilo que eu já falei anteriormente, se nós formos por essa linha, nós vamos dizer, vamos considerar esse Deus um pai vingativo, não um pai de amor e justiça, tá? Beneficia-te com os raios ultravioletas e infravermelhos da luz solar, na mensagem do cotidiano, sem alarde nem altas percepções. No entanto, sem eles, a vida te seria impossível. Fica seguro de que, nesse sentido, estamos todos, encarnados e desencarnados, comprometidos com a divina lei para transformar as flores passageiras da ilusão em roseirais eternos, despidos de espinhos, num jardim de delícias, ao alcance das nossas almas tangidas pela felicidade. Tá? Então, aqui a gente está na hora já. O meu aqui está dando 19h20, tá no horário? Tá, né? Vai até 19h30. Ah, tá. É porque você ligou, né? Aí eu pensei que fosse. Então, continuando aqui, né? Como ele fala, fica seguro de que estamos todos encarnados e comprometidos com a lei divina. Estamos, sim, encarnados e desencarnados. Não vamos pensar assim, que eu desencarnei, então agora eu vou ficar no paraíso. Não vai, engano, não vai, não. Não tem paraíso. E muitas vezes, a gente, quando chega, né, segundo os espíritos escola, chega do outro lado, a gente fala, eu também não quero reencarnar, não quero saber, vou passar lá 100 anos para ver. Aí chega um momento a gente fala, olha, eu vou para qualquer lugar. Brasil, planeta Terra, Brasil, Jacarepaguá, Taquara. Pronto. E quero voltar para Taquara de novo, né? Quero novamente voltar para aquela área toda. E é assim, eu sempre brinco essa questão da taquara, né? Porque aqui a gente é cercado, mas nada aqui no meiozinho, pelo menos, não atinge, né? Por quê? É um lugar, eu particularmente, eu não me vejo morando em outro bairro no Rio de Janeiro. Eu adoro a taquara, gente. Sabe aquela coisa? Então, eu tenho um amigo que ele falou que o centro da Taquara parece uma cidade da Índia, que ele falou. Eu esqueci o nome. Ele sempre fala isso, né? Então, às vezes, quando eu não estou assim, eu quero barulho, aí eu vou lá para o centro da Taquara, sento lá, tomo caldo de cana, como pastel. Quer dizer, agora não está dando para tomar mais caldo de cana, né? Mas é esse comprometimento, como estamos comprometidos com a divina lei, para transformar as. Olha só que maravilhoso que ela fala, as flores passageiras das ilusões. E aí a gente acha que, meu Deus, que lindo, não, tudo passa, é passageiro mesmo, né? Quando você percebe, aquilo está passando. Então, essas flores passageiras da ilusão, nós não podemos mais estacionar nessa ilusão, por causa das ilusões que tanto nos envolvia e que tanto nós ficávamos embevecidos, que hoje estamos aqui com essa dificuldade, às vezes, de se encaixar num lugar, às vezes de se encaixar numa família, às vezes de se encaixar num trabalho, numa profissão, qualquer coisa assim. Então,
Como ele diz, flores passageiras da ilusão em roseirais eternos. Agora, esses roseirais eternos vai acontecer se você, Rosângela, realmente colocar isso como uma prioridade, como objetivo de vida. Se eu continuar naquela mesma situação, naquela mesma marcha lenta, naquele slow motion, tal, não vou fazer isso, porque eu sou tão pequenininha. Outra coisa também que eu estou aprendendo, que como espíritas, temos que tirar isso do nosso dicionário. Eu sou tão pequena para fazer qualquer coisa. Não é pequena, não. Você é vaidosa mesmo, é orgulhosa mesmo, por isso que você não quer fazer. Então, vamos mudar o disco. O que eu posso fazer? Olha, eu só posso fazer isso. Ótimo. Né? Porque nós vamos ter vamos dizer, a espiritualidade sabe. Né? Eu posso chegar e falar assim para a Rose: Rose, eu não tenho como fazer dar mais, porque eu sou tão pequena. De repente, pode ser que seja verdade, né? Mas a espiritualidade está vendo, porque se eu falar uma coisa para ela e que não é verdade, ela pode não saber de nada, mas quem está em torno, né, sabe, né? Então, o que eu posso realmente trabalhar? É trabalhar aparar essas arestas que ainda tenho em mim, tá? É entender que a divina lei, ela é providência mesmo, a divina lei vai se ter que ser cumprida, porque essa divina lei é para todos nós as bênçãos do nosso Pai amado. Tá? Então, que a gente procure, né, como diz aqui, tá? Eu repetindo, porque eu achei lindo esse parágrafo, fica seguro de que, nesse sentido, estamos todos encarnados e desencarnados, comprometidos com a divina lei, para transformar as flores passageiras. Nós vamos transformar as flores passageiras através da divina lei. Né? Então, o que são as flores passageiras? Às vezes, são aquelas ilusões que, no passado, eu colocava na conta de top, né? E que não são. Tá? Em roseirais eternos, despido de espinhos num jardim de delícias ao alcance das nossas mãos, das nossas almas, tangidas pela felicidade. Um dia nós vamos encontrar essa tal felicidade? Claro que nós vamos encontrar. Mas é aquele tal negócio. Eu vejo assim que a felicidade é algo em que você dá um passo, ela dá um passo. Você dá um passo, ela dá um passo, né? E que vai ter um momento em que a gente vai realmente encontrar, vai viver, mas ela vai ser tão assim, vai ser tão algo tão natural, né? Que a gente vai perceber que ela sempre esteve junto a nós. Só não tínhamos olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, nem o coração de sentir. É isso daí, tá bom? Então, que fique esse auxílio fraternal, sempre a gente procurando fazer aquilo que dá, tá? Deixemos o impossível para Deus, né? Mas façamos o possível. E quando a gente está fazendo, eu acho que até Francisco de Assis que fala sobre isso, né? Quando você está fazendo o possível, de repente você descobre que você consegue fazer o impossível também. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Rosângela por essas reflexões, que nós todos, né, possamos trabalhar em buscar melhorar cada vez mais, qualificando o nosso trabalho, qualificando a nossa posição, né? Porque, às vezes, realmente, como a Rosângela falou, nós achamos que não vai dar. É aquela coisa, né? Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Dá sim. Se a gente se esforçar, dá. Porque o Senhor não envia nenhum peso maior do que a gente pode suportar. Então, se nós estamos aqui, é porque dá. Então, nós temos que acreditar nisso e abraçar a tarefa que o Senhor necessita de todos nós. Bem, meus irmãos,
nós vamos encerrando aqui a nossa palestra, nosso estudo da noite de hoje. Agradecemos a Rosângela a disponibilidade de estar aqui conosco. E lembrando que a nossa casa está sempre de portas abertas, né? Nós temos os nossos estudos. Hoje não podemos ir para a casa espírita, porque a situação lá ainda está meio problemática, problema de ônibus, que não está circulando direito, porque as chuvas naquele bairro, que é o bairro do Morém, onde localiza-se a nossa casa, foi uma das áreas que mais choveu, então tem alguns transtornos. Mas, se Deus quiser, quinta-feira, a situação melhorando, nós estaremos lá. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, desejar que todos possam estar se esforçando, né? E isso é o nosso trabalho para melhorar cada vez mais. Então, para encerrar nossa reunião de hoje, quarta-feira estaremos de volta para o estudo do Evangelho, né? Estudo das obras de Emmanuel, que está muito bom, que a gente está estudando sobre o corpo espiritual. E eu vou pedir a nossa irmã Ideína, faz a nossa prece de agradecimento, por favor, minha amiga. Ok, faço sim. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus em agradecimento por esse momento glorioso, pelos ensinamentos, que possamos ser dignos, Senhor, de estarmos reunidos em seu nome, amparados pela equipe de Gésas Gonçalves, de Francisco de Assis, esses irmãos que tanto nos dá a oportunidade de o apresentar. Senhor Pai da vida, que a sua luz se faça sobre todos nós, amparando tantos irmãos necessitados. Que a sua paz esteja conosco. E eu vos peço, Senhor, o amparo às criancinhas desamparadas e os velhos que se encontram desabrigados, sem rumo. Traga a sua luz em seus lares, Senhor. Dá a paz a cada um desses companheiros. E agradecida por tudo que temos ouvido hoje, que a sua paz se faça. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos, muita paz, muita luz. Ó, Eu um vou beijo para para todos. Tchau. Gente, tchau, tchau, tchau. Gostei do coraçãozinho da Denise aí. Depois tem que ensinar como é que a gente coloca. É reação, nas reações. Reações eu não tenho aqui. Lá embaixo, tem um emoji aí, ó. Lá embaixo, deixa eu ver aqui. Tchau, Ó, reações. Agora que eu vi, ó. Agora que eu vi. Estou tempão e nunca tinha visto as reações. Tchau, Oi, gente. Carme, boa Tchau. noite. Tchau, gente. Fique em paz, que o Senhor nos Até abençoe. Boa quarta-feira, noite tá? para todos. Boa Olha, a noite. fotografia do Menezes está tão, ó, com o livro na mão. Nossa! Caramba, ficou bonito. Tchau, gente. Tchau. Tchau.